Comissão de Constituição e Justiça do Senado começa a partir de amanhã um ciclo de 8 audiências públicas sobre a reforma tributária. O primeiro debate vai ter a participação de especialistas e a previsão é que a votação na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, aconteça até o começo de outubro. Enquanto essas discussões avançam no Congresso, a gente retoma esse assunto no nosso quadro Fatos Primeiro. Isso porque são muitos os pontos que ainda geram dúvidas e o nosso editor, Marco Antônio Mendes, está aqui no estúdio para nos ajudar a entender essas mudanças, especialmente quando a gente lembra, né, Marquinho, a complexidade, para dizer de uma forma bastante gentil, do nosso sistema tributário, que é o grande objetivo que move essa reforma tributária. Boa noite, bem-vindo mais uma vez ao nosso Prime Time, Marco. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite para quem acompanha a gente aqui no Prime. O nosso sistema, ele é complexo ao extremo, né? E é justamente por isso que a reforma tributária está sendo feita. A pergunta que muita gente se faz é a seguinte: o sistema tributário, ele vai ficar muito mais simples com a reforma? Sim, vai. Isso porque hoje as regras, elas são confusas, são controversas, além de não serem unificadas nacionalmente. Só para a gente ter uma ideia, são 27 legislações sobre o ICMS, que é o imposto pago aos estados, né? E mais de 5.500 legislações de ISS, que vai para os municípios. A gente sabe, cada cidade tem a sua própria legislação. O que acontece? Todas essas legislações, então, saem de cena e entra só uma, igual para todo mundo, com algumas exceções. Ainda sobre essa complexidade do nosso sistema, o Banco Mundial tem uma conta que ela é assustadora. O Brasil está no topo do ranking de países em que as empresas mais gastam tempo para calcular e pagar impostos. Aqui, as empresas, elas gastam, em média, 1.500 horas por ano para cumprir essas obrigações fiscais. Até na Bolívia e na Venezuela se gasta menos tempo. E a média global é de 233 horas por ano. Olha só essa diferença, né? Bom, isso gera muitos gastos e faz as empresas serem menos produtivas. A gente conversou com a consultora econômica Zeina Latifi e ela fala como esse cenário tende a deixar os negócios mais eficientes. Vamos acompanhar. As empresas acabam tendo que gastar recursos, energia para dar conta desse sistema tributário, de cumprir todas as regras que mudam, recursos esses que podiam estar sendo orientados, por exemplo, para treinar mão de obra, para investir, para inovar. Então, os ganhos são muitos. Quando a gente fala em simplificação, na verdade, isso é um pedacinho dos benefícios que podem vir em termos de ganhos de produtividade e, claro, crescimento sustentado, crescimento de longo prazo no país. Bom, lembrando que a reforma tributária ela está focada em simplificar o nosso sistema e não em diminuir a carga, que depois de aprovada no Congresso, o valor que a gente paga deve ser o mesmo que hoje, ou seja, o poder público segue arrecadando valores parecidos. Márcio. Marco Antônio Mendes com o nosso quadro Fatos Primeiro, que vai nos ajudar a entender um pouco mais a reforma tributária. O que a gente tem que prestar atenção? A tramitação está acontecendo agora no Senado. É entender e cobrar, reclamar, sugerir. Esse é o nosso papel. Obrigado mais uma vez e até a próxima, Marco.